E aí, pessoal, bora para mais uma aula, né, de estrutura de dados. Agora a gente vai ver a próxima estrutura, que é a fila simplesmente encadeada, certo? Gente, a fila simplesmente encadeada, ela basicamente é uma junção da pilha com a fila. Desculpa, a lista simplesmente encadeada é uma junção da pilha com a fila, certo? Então ela vai ter os mesmos, basicamente os mesmos métodos de adicionar, os mesmos métodos de remover, que no caso é remover do início, remover do final. Também vamos implementar o método remover do meio ou remover da posição, certo? Para isso a gente vai implementar a questão de tamanho da lista, para a gente poder ter o controle dessa posição, vocês vão ver já já, certo? Então, é, eu não vou reescrever o método de adicionar ou remover do final, certo? Remover final e início, porque a gente já tem isso da pilha e da fila, certo? E assim como essas duas estruturas que a gente já viu, a nossa lista ela também vai ter cabeça e cauda, certo? Então, vou criar, no mesmo lugar que eu criei todas as nossas estruturas de dados, eu vou criar uma nova classe chamada lista SE, que é simplesmente encadeada, certo? Ah, vou dar o nome de lista esse aí, não só de lista, porque vamos ter uma outra lista também que é duplamente encadeada mais pra frente, tudo bem? Bom, então eu já vou criar a cabeça e também a cauda da nossa lista, certo? O método de adicionar, eu vou pegar tanto da pilha ou da fila. Eu vou copiar aqui da pilha, o método de adicionar, copiar e colar, certo? Tudo bem? Bem aqui desse jeito aqui. Vocês podem pausar o vídeo caso queiram escrever tudo de novo, mas basicamente é esse. E o método de remover, certo? O método de remover eu vou copiar tanto da pilha, bem aqui, ó, certo? Bem aqui, quanto da fila, certo? Essa daqui é minha classe fila, ó, minha classe fila. E eu vou pegar o método de remover dela também. Vou pegar aqui, vou botar aqui logo embaixo do outro, do remover da pilha. Opa, desculpa, certo? Bem aqui. Vocês vão ver que vai aparecer um erro, né, dos dois métodos, remover e remover, certo? Isso daqui acontece porque o Java ele está reclamando para você que tem dois métodos com cabeçalho exatamente igual. Então, bora renomear os cabeçalhos, né, para ficar mais entendível, né, os métodos de remover da lista, já que são mais de um. O remover da pilha, olha, esse remover da pilha, eu vou botar aqui primeiro lista vazia e depois o nome do remover do método, eu vou botar remover final, né? Porque a pilha ela sempre remove do final e aí justamente isso que esse método está fazendo. Bom, já ajustei esse meu método bem aqui, bora ajustar o método de baixo. O método de baixo era o remover da fila, eu vou botar a lista bem aqui e eu vou botar remover início, né? Então ele sempre vai remover o elemento do início da minha lista, tudo bem? Bom, então basicamente já dá para a gente usar a nossa lista com esses métodos, tudo bem? Eu vou só copiar também o método print, né, que vai ser bastante importante para a gente ver o que está acontecendo. Vou pegar da fila, certo? O método print, Ctrl C, Ctrl V, né, aqui no final dos remover. Vou alterar aqui para lista, né, e deixar do jeito que está. Tudo bem? Certo? Bom, vamos deixar logo aqui o método principal, né, que é o Public Static Void Main. PSVM, aperta Tab, ele vai gerar aqui. Eu vou criar a minha lista SE, L igual a new lista SE, né? L ponto adicionar um. Vou copiar e colar essa linha bem aqui várias vezes. 1, 2, 3, 4. Vou chamar o método L.remover início, né? Removendo início, ele tem que remover o 1, né? E depois o L.remover final, ele tem que remover o 4. E no final das contas, ele vai ter que apenas me mostrar o 2 e o 3, né? No print bem aqui. Então vamos só executar, só para ver se está rodando tudo certinho. Está compilando o código.
rodou, me mostrou apenas o 2 e o 3. Então, tá de boa, tudo bem? Bom, então bora começar a adaptar esse nosso código para nossa lista para ficar com uma cara de lista, né? Além de a gente vai poder fazer a questão do adicionar, porque esse adicionar que a gente fez, tanto para pilha quanto para fila, ele sempre adiciona no final, né? Que é a cauda da nossa estrutura de dados. Mas a gente pode escrever também outros métodos de adicionar no meio ou adicionar no início, né? Então, a gente já vai fazer isso daqui, tudo bem? Primeiro, gente, bora fazer a questão de ele guardar o tamanho da nossa lista sempre, né? Então, bora criar, olha, uma nova variável global aqui chamada tamanho, que vai começar com zero, né? Por que começa com zero, né? Porque quando a gente cria uma lista, na memória, ela sempre vem com zero elementos, tudo bem? Conforme a gente vai adicionando, esse tamanho ele tem que ser incrementado em mais um, tudo bem? Então, gente, se a gente adiciona aqui, ó, vamos ir para o método adicionar. Se a gente adiciona um elemento, o que que a gente tem que fazer? Esse elemento aqui, por exemplo, esse novo nodo que vai ser adicionado, depois que ele for, opa, desculpa, depois que ele for adicionado na minha lista, esse tamanho tem que virar o quê? Tem que virar 1, né? Se eu adicionar um segundo nodo, aquele 1 vai virar o quê? 2, né? E já estendendo a explicação para o remover, se eu remover um elemento, aquele tamanho anterior ele tem que ser subtraído em 1, né? Então, se estava 4 antes, vai ter que virar 3. Se eu remover de novo, vai ter que virar 2 e assim por diante. Tudo bem? Então, sempre no adicionar, olha, quando a gente vai adicionar um elemento, é, a gente vai incrementar o tamanho, né? Então, quando a gente executar aqui, bora já incrementar o tamanho em mais um, né? Mais, bem aqui, ó. Aí depois ele vai executar todo o código e vai adicionar na nossa lista, tudo bem? Sendo que eu já incrementei o tamanho porque eu sei que ele vai adicionar um novo elemento. Assim como para o remover, gente, se a gente vai remover, o que que ele tem que fazer? Ele tem que subtrair um elemento, né? Acontece que o quê? Nos remover, a gente tem que tomar só um cuidado, porque se a gente for tentar remover de uma lista que não tem nenhum valor, ah, não tem nenhum elemento no caso, né? A gente não pode diminuir o tamanho em 1, né? Não pode ficar zero, aí a gente remove uma lista que não tem nenhum elemento, aí fica menos 1. Não existe isso. Então a gente só tem que diminuir um elemento do tamanho se realmente aquela lista ela tiver elementos para ser removido, né? Então, esse if é a condição que verifica se a minha lista está vazia. Se não tiver vazia, ele vai pular esse if, né? Mas se tiver vazia, ele vai entrar nesse if e vai finalizar o método aí. Então a gente tem que apenas subtrair o tamanho depois do if, né? Caso ele passe da condição de que a minha lista não está vazia. Tudo bem? Por isso que eu estou botando esse tamanho menos menos bem aqui, certo? E a mesma coisa você vai fazer para remover início. Você vai ver que tem o if bem aqui, que ele verifica se a lista está vazia, e você vai copiar e colar o tamanho menos menos logo depois desse if, certo? Bom, a gente pode criar um método também para ele dizer o tamanho da minha fila, da fila não, desculpa, da minha lista, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, public void tamanho, né? Public void tamanho não, public int tamanho, né? E ele vai retornar apenas o tamanho da minha lista. Bora botar o seguinte, seguindo as convenções de programação, né? Bora botar get tamanho, assim, dessa maneira, né? Os métodos get que vocês vão ver ou viram em orientação a objeto, eles retornam o valor daquela variável privada, né? Já os métodos set, né, que no caso são para setar valores, eles vão inserir um valor naquela minha variável privada, tudo bem? Mas esse método aqui é só para mostrar o tamanho, já que a gente não vai alterar ele diretamente, a gente vai alterar ele via outros métodos, de remover ou inserir, certo? Então vamos ver. Lprint, vamos testar, né? Ponto, bora botar um aviso aqui, ó, system.out.print aqui no final do nosso método de teste, l.get tamanho, né?
certo? Então, se eu executar aqui, ele vai executar do mesmo jeito, só que no final ele vai mostrar para mim o tamanho da minha atual lista, né? Ou seja, eu vou adicionar 1, 2, 3 e 4, ele vai remover o 1, vai remover o 4 e vai apenas mostrar 2, 3 e 2 e vai dizer que o tamanho da minha lista é 2, né? Ó, tamanho da minha lista é 2. Deixa eu só ajeitar um pouco mais essa saída. Tamanho é... Vou botar uma quebra de linha bem aqui e executar. Pronto. Tamanho é 2, certo? Que sobrou apenas dois elementos, né? Bom, então, ah, até agora, né, tá correndo tudo bem. A gente só pegou os códigos de fila e pilha, fez umas pequenas adaptações e virou esses métodos aqui, já incluindo o tamanho, né? Então, bora fazer para essa aula um método de adicionar na posição, né? Ou seja, o que que eu vou querer fazer? Eu só minimizei os métodos aqui, certo, gente? Cliquei nas caixinhas do lado, aí fica melhor para vocês lerem o código todo. O que que eu vou fazer? Eu vou criar um outro método, adicionar posição, aonde eu vou passar o valor que eu quero adicionar, né? E depois a posição a qual eu quero adicionar ele. Ou seja, ele vai adicionar numa posição após a posição passada. Então, por exemplo, deixa eu ir aqui no Paint. Se a minha lista, deixa eu fazer de uma maneira mais simples. Um, eu tenho o elemento 10, 8, 5, 1, certo? Então, seguindo que a minha lista começa aqui, aliás, desculpa, vai de trás para frente, né? 10, 8, 5, 1, ou seja, o 1 vai ser a cabeça e o 10 vai ser a cauda. Aqui vai ser a cabeça e aqui vai ser a cauda, né? Vem aqui, tudo bem? Quando eu for fazer a contagem, for fazer uma varredura, né, na lista, eu vou começar pela cauda e ele vai pulando, né, até chegar na cabeça, que é o primeiro da minha lista, que eu adicionei. Então, por exemplo, se eu passar adicionar 2, aliás, adicionar o número 3 na posição 2, eu vou contar que a minha cauda é a posição 1, certo? E o meu 8 é a posição 2. Então, quando eu for adicionar o número 3, ele vai ter que entrar entre o 8 e o 2, entre o 8 e o 5, certo? Então, o novo resultado vai ter que ficar da seguinte maneira: 10, 8, 2, né? Aliás, 3, que é o número que eu quero adicionar, o 5 e 1, né? Ele vai ter que adicionar aqui, ó, 3 nessa posição bem aqui, certo? Sendo que eu chamei da seguinte maneira: adicionar a posição, aí eu passei o número 3 e a posição 2, né? Então, isso daqui, gente, isso daqui vai vai executar em cima dessa lista e o resultado vai ser essa outra lista aqui, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou escrever um novo método bem aqui embaixo do adicionar chamado public void adicionar posição, aonde eu vou passar o valor que eu quero adicionar e eu vou passar a posição, né? Tudo bem? Igualzinho como está no desenho, certo? Bom, já de antemão, eu sei que o tamanho vai aumentar da minha lista, né? Então, eu vou dizer que o tamanho, aquela minha variável tamanho, vai aumentar em uma unidade, certo? Bom, outra coisa também, eu tenho que criar um novo nodo e também eu tenho que verificar se aquela minha lista ela é vazia, justamente para ele criar um novo nodo, sendo como a cabeça e a cauda. Ou seja, ó, se vocês forem ver aqui no adicionar, já tem esse código, né? Então, bora copiar e colar aqui, tudo bem? E depois, aí sim, a gente faz a questão da posição, certo? Como é que vai funcionar a questão da posição? Bora fazer o seguinte, eu vou criar um int aqui que é a posição atual,
que vai começar na cauda, ou seja, a posição atual vai ser 1, né? Certo? E ele vai varrendo desde a cauda até chegar na cabeça. Sendo que cada vez que ele vai pulando elemento, essa posição atual também vai aumentando em mais um, mais um, mais um até chegar na cabeça. Certo? Então, vamos lá. O nó atual vai ser igual à cauda, né? Vocês já estão percebendo aí que eu vou ter que fazer um do while, né? Então, vamos fazer o seguinte. O que ele vai fazer? Cada vez que ele pular a posição, ele vai aumentar a posição atual em 1, certo? No entanto, a gente tem que verificar antes se a posição atual ela condiz com a posição que eu quero adicionar aquele elemento. Se ela condizer com isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que adicionar um elemento lá, né? Então vamos lá. If posição atual for igual à posição que eu estou passando, o próximo daquele meu nodo atual, eu vou ter que guardar ele bem aqui. Não, deixa eu fazer de uma maneira mais simples, digamos assim. Novo nodo que eu vou adicionar ponto próximo vai ser igual ao nodo atual ponto próximo, certo? E o nodo atual ponto próximo vai ser o meu novo nodo. Creio que seja isso. E quando acontecer isso, eu finalizo o método aqui. Caso ele não finalize, né, o nodo atual ponto, o nodo atual vai ser igual ao nodo atual ponto próximo, ele vai pular para o próximo nodo, while nodo atual diferente de novo. Bom, tem um problema aqui, né? O que pode acontecer? Se eu passar a posição errada, tipo se eu passar 0 ou alguma posição acima do limite da fila não, desculpa, da lista, ele não vai adicionar porque ele nunca vai cair nesse if e esse tamanho aqui ele vai incrementar do mesmo jeito, né? Então bora fazer o seguinte, tira esse tamanho mais daqui e põe ele logo antes do return, porque assim a gente vai ter certeza absoluta que ele só vai incrementar o tamanho caso ele adicione o nosso nodo. A partir daí, o nosso adicionar posição está pronto, né? Bom, se tu entendeu até aqui, beleza. Se não, eu vou continuar só explicando aqui, desenhando, né, o que está acontecendo, tudo bem? Ah, bom, então vamos lá. Digamos que eu tenha passar para o Paint aqui, né, que fica melhor para a gente mostrar. Eu tenho, deixa eu apagar aqui. Eu tenho a minha fila bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Eu tenho essa minha lista, onde eu vou botar cabeça e cauda, certo? Sendo a cauda 1 e a cabeça o 5. E eu chamo aquele meu método adicionar posição, aonde eu passo o valor 10 na posição 2, né? Vamos fazer dessa seguinte maneira, bem aqui. Passando 10 na posição 2, bora executar linha por linha o que está acontecendo, tudo bem? Essa daqui vai ser a minha memória RAM, né? A, desculpa, a minha memória RAM ela tem que vir aqui, porque dentro da minha memória RAM vai ter que ter também aqui a minha fila, né? E a esse espaço aqui da memória que está vazio. Então, vou botar aqui
minha fila não, né? Minha lista, eu tô loucão hoje. Bom, ah, tá aqui a minha lista e eu vou começar adicionando a posição, certo? Essa daqui é a minha memória RAM. Então vamos lá. As duas primeiras linhas, né? As duas primeiras linhas eu acho que vocês já estão cansados de ver essa explicação, mas na verdade o que ela faz? Ela vai criar um espaço vazio naquela minha memória, né? Na minha memória RAM, e na segunda linha ela vai adicionar dentro daquele espaço vazio o valor que eu passei no método, que no caso é o 10, né? Tudo bem? Bom, if cabeça igual a nulo, isso daqui só vai ser executado se a minha lista estiver vazia, né? Ou seja, se a minha cabeça não existir. Se não existir, aí ele só vai adicionar o único elemento que tem na lista e vai finalizar a execução do método no return. Não é isso que a gente quer saber agora, né? Tanto que esse if vai ser falso. Então, bora executar a parte mais importante, que é tudo isso aqui que a gente acabou de escrever. A posição atual, eu vou botar aqui, eu vou botar pós-atual, vai começar sendo 1, né? E o meu nodo atual, vou botar bem aqui, ó, em vermelho. Vou botar NA, né, que é o nodo atual. Eu vou botar em vermelho aqui, porque ele vai ficar pulando toda hora. Começa aqui na cauda, tudo bem? Ó, essas duas linhas bem aqui, né? O nodo atual começa na cauda e a posição atual começa valendo 1, certo? Esse 1 também era melhor estar em vermelho. Pronto. Bom, então vamos lá. Ele vai começar com esses dois valores aqui e ele vai começar o do while, né? Primeira parte do while, if posição atual vai ser igual à posição que eu passei, sendo que a posição que eu passei no método é o quê? É 2, né? A posição que eu passei no método é 2. Bem aqui, ó, certo? Eu passei 10 e 2. Bom, isso daqui é verdade, gente? A posição atual, ela é igual à posição que eu passei no método? Não, né? Então esse if aqui ele vai ser falso, né? E o que que vai pular tudinho aqui e vai acontecer o quê? Essa única linha bem aqui. O nodo atual, ele vai ser igual ao próximo dele. Quem é o próximo da cauda, né? Ó, o próximo da cauda é o 2, né? Então, esse meu nodo atual, ele vai passar a ser quem? O 2, certo? E vai passar a ser o 2 bem aqui, ó. Tudo bem? Beleza. E logo depois disso, eita, esqueci do negócio. Esqueci de incrementar a posição atual. Foi mal, mas faltou isso daqui, né? Porque senão a posição atual vai ser 1 para sempre. Tá. É, Aí a minha posição atual, ó, sem essa linha bem aqui que eu acabei de escrever, ela não ia incrementar aqui, né? Ia ficar 1 para sempre. Eu nunca ia ser executado. Ia chegar no final da minha lista ia dar um bug aí e não ia adicionar. Então, minha posição atual, ao invés de ser 1, ela passa a ser 2, certo? Ela passa a ser 2. Tudo bem? Bom, passando a ser 2, aí bate aqui na minha condição do while. Ó, o meu nodo atual ele é diferente de nulo, ou seja, ele está aqui no 2, né? Então, ele não é nulo. Então, tá certo, ele é diferente de nulo. Então, repete o do. Bom, vou começar de novo o do while. Bora bater nesse if bem aqui. A posição atual, gente, que eu acabei de incrementar, ela é igual à posição que eu passei no meu método, que é esse 2 aqui, né? Ele é, né? 2 é igual a 2. Então, a gente vai executar esse if bem aqui. Bom, o que está acontecendo nesse if? Bora linha por linha, presta bastante atenção nessa parte. Ó, o meu novo nodo, que é esse daqui, ó. Esse é meu novo nodo, né? O próximo dele vai passar a ser o nodo atual ponto próximo também, né? Então, bora por parte. Esse 10 aqui, o próximo dele ele vai apontar para alguém, não vai? Ó, e novo nodo ponto próximo vai ser igual a alguma coisa. O que que é essa coisa? Nodo atual ponto próximo. Quem é o nodo atual aqui, ó? É o 2, né? Mas quem. Eu não quero saber do nó total, eu quero saber de quê? Do próximo dele. Quem é o próximo dele? É o 3, não é?
depois do 2 vem o 3. Então, o próximo desse meu nó que eu acabei de criar vai ser quem? O 3, né? Vai ser o 3. Bom, beleza. Até aí tudo bem. Tá assim agora, né? Sendo que o 1 aponta para o 2, o 2 ainda aponta para o 3, né? O 3 aponta para o 4 e o 4 aponta para o 5. É assim que está a minha lista. Bom, segunda linha. Ó, essa segunda linha também é muito importante. O que está acontecendo? Eu estou falando o quê? Nodo atual, ponto próximo igual a novo nodo. Quem é o nodo atual, ponto próximo? Ó, se eu verificar nesse momento, nodo atual, que é o 2, o próximo dele quem é? Ó, ele ainda está apontando para o 3, né? Então o próximo é quem? O 3, certo? Só que nessa linha eu estou falando o quê? Que não vai mais ser o 3. Vai ser quem agora? O novo nodo, né? Então eu estou vindo aqui, ó, eu estou apagando essa referência aqui, que ele estava apontando para o 3, e ele vai apontar para onde agora? Para o meu novo nodo, certo? E vai apontar para o 10, né? Bom, após essa linha, o meu tamanho vai incrementar, porque vai ter um novo elemento, né, na minha lista, e vai finalizar a execução do método bem aqui. Então, ele vai adicionar logo depois da segunda posição. E a minha nova lista vai ficar com qual organização? 1, 2, 10, 3, 4, 5. Certo? Esse daqui vai ser a organização da minha nova lista. Tudo bem? Bora replicar aqui rapidinho, né? Só para finalizar. Eu vou minimizar aqui o adicionar posição, certo? Eu vou replicar essa mesma lista aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o 5 é a cabeça, né? Adicionar o 5 primeiro, porque ele vai ser a cabeça. 5, 4, 3, 2, 1. E depois eu vou adicionar na posição o valor 10 depois da posição 2, né? Isso contando que a minha lista ela começa com posição 1, tudo bem? Então vamos lá. Opa, faltou só o printzinho aqui no final. Vou executar bem aqui, ó, certo? A minha lista ela estava 1, 2, 3, 4, 5 e quem apareceu aqui no meio entre o 2 e o 3, o 10, né? Ó, dessa forma bem aqui, seguindo tudo o que eu expliquei. E o tamanho, né, claro, vai incrementar porque vai ter 6 elementos agora, certo? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, eu sei que essa parte vai começar a ficar mais complicado, porque a gente vai começar a trabalhar com referência de referência, começar a trabalhar coisas no meio da estrutura de dados, né? Vocês estão percebendo que essas coisas no meio, quando não é cauda e não é cabeça, aí começa a ficar mais complicado não, né? Mas um pouquinho mais complexo esse jogo de referência aí, né? Então dá para dar uma queimada bacana nos neurônios um pouco, certo? Próxima aula a gente vê mais métodos a respeito de posicionamento de elementos aí. Valeu!